Olá, meus amados irmãos, muito bom dia a todos, especialmente para os nossos queridos amigos, irmãos da Igreja Cristo Salva em Guadalupe, a todo o Ministério Cristo Salva. Nós queremos desejar a todos um excelente dia. Esse é o dia que fez o Senhor, nossa manhã de domingo, né? Já numa rotina diferenciada. Nós queremos aqui transmitir o abraço da Igreja Pentecostal Cristo Salva a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo e aqueles que porventura tiverem acesso a este vídeo. Nós queremos aqui nessa manhã deixar uma palavra de reflexão para os nossos corações. É um tempo diferente, não é isso? A gente está vivendo um tempo bastante peculiar, um tempo bastante singular. Como alguém disse recentemente, nós dormimos no mundo e acordamos num mundo totalmente diferente, né? De um dia para o outro parece que o mundo virou. Houve uma guinada de 180 graus e sem que ninguém esperasse, né? Mas assim é a vida. A vida tem dessas surpresas e nós precisamos aprender. Como homens, mulheres de Deus, nós precisamos aprender com essas surpresas que a vida volta e meia nos apresenta. Eu quero trazer aqui uma reflexão justamente sobre a vida, né? Esse curto período de tempo, né? Aproximadamente 2 semanas em que estamos nessa turbulência toda em decorrência desta praga do coronavírus, e muita coisa mudou. Aliás, quase tudo mudou, né? Houve mudanças radicais em toda a sociedade e nós precisamos parar para refletir sobre cada uma delas. Então, eu escolhi aqui um texto, aliás, eu vou ler 2 textos, né? Primeiro, eu quero ler Romanos 11, 36, é um texto que eu gosto muito, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Esse texto tem um conteúdo poético muito forte, mas eu gosto especialmente do versículo 36, quando Paulo encerra esse conteúdo, que ele diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Repetindo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Repetindo: são todas as coisas. Nada escapa ao controle de Deus. Para ele, por ele e dele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, este versículo, ele nos dá uma dimensão exata da soberania de Deus. Esse versículo, ele resume o quão maravilhoso, magnífico, o quão soberano é o nosso Deus. Esse texto diz que nada escapa ao seu controle. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E um outro texto também, que todo mundo conhece, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: aos homens, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após a morte o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo após a morte o juízo. Então, vamos aproveitar esses 2 textos. Eu poderia também fazer menção do texto de Eclesiastes, né, que cabe aqui dentro dessa nossa reflexão, com Eclesiastes 3, um texto bastante conhecido que fala sobre a questão do tempo também.
né? E que se enquadra perfeitamente dentro da reflexão que nós traremos nessa manhã. Então, a gente vai trazer, baseado nesses textos, uma reflexão sobre a nossa vida, né? E como eu disse no início da nossa fala, nessas 2 semanas aproximadamente em que estamos vivendo esse período de turbulência, eu tenho podido observar como as pessoas pararam para refletir. Ainda que tenha sido uma parada forçada. Esta parada não foi uma parada intencional, pelo menos por parte do ser humano. Na minha ótica, né, aí uma opinião pessoal, na minha ótica, há um mover de Deus nisso tudo. Mas é apenas uma opinião pessoal. Eu creio que, assim como o texto diz que tudo é dele, por ele e para ele, então Deus ainda está, nunca deixou de estar no controle de todas as coisas. O universo tem um mentor, o universo tem um gerente, o universo tem alguém por detrás, uma mente que controla, uma mente que coordena, uma mente que supervisiona, uma mente que determina o curso da história. Eu sempre criei, e a palavra de Deus vai nos deixar muito clara essa condição. O universo não está à deriva, nunca esteve e nunca vai estar, né? O curso da história tem alguém que determina os principais eventos da história. Tem coisas que o ser humano, dentro da sua esfera de possibilidades, ele até pode modificar na Terra, mas o curso da história, de um modo geral, tem um mentor e chama-se o Senhor, o nosso Deus. Ele está no controle e sempre estará. Então, a minha primeira fala para nós, para a igreja do Senhor: irmãos, acalma o teu coração, não tenha medo, não se apavore, não se deixe dominar pelo medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nesse momento, seja moderado. Nesse momento, exercite a tua fé, a tua confiança em Deus, a tua confiança de que o teu Senhor não mudou, de que o teu Senhor, ele continua no controle e sempre vai estar. Deus tem as rédeas da história. O volante da história está nas mãos do Senhor. A tua vida, se você é de Jesus, se você tem o teu nome escrito no livro da vida, a tua vida está nas mãos de Deus e ninguém tira. Você é de Cristo, Ele é o teu pastor. Recentemente nós pregamos na igreja uma palavra: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele me guia, Ele me guarda, Ele me alimenta, Ele me sustenta. Precisamos ter esse sentimento. Se Jesus é o nosso pastor, nós precisamos ter esse sentimento. E nesse momento tão sensível da humanidade, hoje não estamos falando de Brasil, hoje não estamos falando de África, hoje não estamos falando de China, hoje não estamos falando de Estados Unidos, hoje nós estamos falando da Terra, planeta Terra. E teve situações na Bíblia em que Deus falou à terra. O profeta diz: terra, 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 3 vezes. Por 3 vezes o profeta diz: terra, terra, terra. Ouvi a palavra do Senhor. Deus está chamando a terra a ouvir, a se voltar para a sua palavra. Então, nesse momento de crise, eu acho que a primeira reflexão que nós podemos fazer é: como nós estamos vivendo a nossa vida, meu irmão? Como é que você está levando a tua vida? Como nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Como é que a gente está gerenciando o nosso tempo? Quais têm sido as tuas prioridades? Como você tem vivido? Porque a gente observa que nas últimas décadas, né, com todo esse crescimento tecnológico, né, ciência aumentando, a ciência crescendo, que é uma profecia bíblica sobre o crescimento da ciência, o avanço científico, enfim,
tudo isso produz mudanças significativas no comportamento humano. Toda mudança no contexto social, toda mudança na natureza, é fato isso, afeta diretamente o comportamento humano. Nós modificamos o nosso comportamento à medida em que a sociedade muda, à medida em que a natureza é afetada, enfim, as estruturas sociais nos afetam. E a gente vê que nas últimas décadas, a maneira como as sociedades modernas se organizaram, criaram um tipo de comportamento humano, um tipo de ser humano totalmente automatizado. Né? A gente aperta um botãozinho, acorda, e aquela correria diária. Boa parte do nosso tempo não é nosso. Boa parte do nosso tempo é sequestrado. Nós não somos donos da maior parte do nosso tempo. Essa é uma das implicações das sociedades modernas. As sociedades que se organizaram dessa forma. O nosso tempo foi sequestrado. Eu não sou dono de boa parte do meu tempo. Você não é dono da maior parte do seu tempo. Mas aí, nós precisamos parar para refletir. Como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho gerenciado a minha vida, isso é importante. Porque, como diz aqui Hebreus, irmãos, a vida é única. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Eu só vivo uma vez aqui. Nós só passamos por essa terra aqui uma única vez. Após a morte segue-se o juízo. Então, se eu só tenho uma vida para ser vivida aqui, eu tenho que vivê-la com qualidade. Eu tenho que procurar vivê-la da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível de se viver? Eu não tenho dúvida. A melhor maneira de se viver essa vida é como a Bíblia nos ensina. O manual está aqui. O manual está aqui diante de nós. Quer viver bem? Quer ser feliz nessa terra? A despeito de todas as contingências difíceis, porque a vida também não é um parque de diversões, mesmo para aqueles que aprendem a viver bem, a vida reserva surpresas, às vezes nada agradáveis, reserva dores, momentos de aflição, e a Bíblia também não esconde isso de nós. Nossa vida nunca será um parque de diversões, mas nós podemos viver a nossa vida aqui na Terra de maneira satisfatória, a despeito de todas as contingências contrárias, adversas. E Jesus nos ensinou isso. Então, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, nós precisamos parar para pensar. Como eu tenho vivido a minha vida? Como eu tenho vivido o meu dia a dia? O que eu tenho feito do meu tempo? Eu vejo, irmãos, pessoas se desgastando às vezes com coisas tão pequenas, tão banais, tão irrelevantes, pessoas sofrendo, fazendo outros sofrerem, com coisas tão insignificantes. E aí eu paro para pensar. E eu estou falando de cristãos, eu estou falando do nosso arraial evangélico, eu estou falando de nós, povo de Deus, povo que diz ser o povo da palavra e que não aprendeu ainda a colocar em prática esta palavra. Irmãos, é um tempo de um chamamento de Deus para vivermos a sua palavra. Deus está chamando o seu povo a levar a sério a sua palavra, a parar de fingir que crê, porque aqui para nós, meus irmãos, muitos de nós fingimos que cremos, muitos de nós fingimos que servimos a Deus, muitos de nós fingimos que adoramos a Deus. Hoje a gente vive num tempo de aparência, um mundo de aparência. O mundo secular está vivendo de aparência. É o mundo da estética, é o mundo do belo, é o mundo dos grandes designers. Enfim, é o mundo das aparências, da ilusão, é o mundo da fachada. Mas a gente vê que em termos de conteúdo, nós estamos muito distantes daquilo que Deus realmente espera de nós. Infelizmente, as igrejas, nossas igrejas, nós, povo de Deus, não estamos distantes disso. Eu tenho aprendido uma lição muito séria que eu quero passar aqui para você nessa palavra, nesta fala. Irmãos, você só demonstra que crê naquilo que você pratica de fato. Não diga que você crê
na palavra de Deus naqueles aspectos que você não pratica. Tudo aquilo que você pratica na tua vida, você crê. Você está demonstrando que você acredita naquilo. Mas aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer e que você não faz, você está dizendo com isso: eu não creio nisso, eu não creio nisso. Então, irmãos, leve isso para a tua vida, leve esse ensinamento para a sua vida. Você, diante de Deus, só demonstra que crê naquilo que de fato você pratica. Se Deus manda você fazer algo e que você diz: eu não consigo, não, isso não dá, é porque você não acredita. Você não acredita naquilo que você não pratica. Então, essa é uma lição preciosa para você levar para a sua vida. Deus não nos ensinou nada na palavra que não seja possível de ser praticado. Nada. Tudo que está na Bíblia, até mesmo as coisas mais difíceis, são possíveis de serem trazidas para a prática. Caso contrário, a Bíblia não nos teria instruído. Deus não nos ensinaria coisas, princípios, valores que nós não tivéssemos condições de praticar. Então, nossa primeira instrução é essa. Nossa primeira chamada é essa. Pare para refletir nesse momento. Como você tem vivido a tua vida? Como você tem se relacionado com as pessoas? Como você tem se relacionado com Deus? Será que você é daquele crente que só se relaciona com Deus na igreja? Será que teu único momento de relacionamento com teu Deus, aquele que você diz que ama, mas será que o único tempo que você tem de comunhão, de relacionamento com o teu Deus, que a Bíblia diz que você tem que amar acima de todas as coisas, será que é só na igreja? Só no momento de culto? Agora a gente não tem culto. Pelo menos a gente não está podendo se reunir nos nossos templos, porque cabe aqui ressaltar, a igreja não é lá aquela caixa de concreto onde nos reunimos. Não é. Que isso fique bem claro. E agora está mais claro do que nunca. A igreja não é aquela caixinha de concreto onde nos reunimos. Umas caixas maiores, outras menores, umas mais bonitas, confortáveis, outras menos. Isto não faz a menor diferença no nosso culto. A igreja sou eu. A igreja é você, meu amado. Você que um dia reconheceu que Cristo é o Senhor. Você que um dia entregou a tua vida a Jesus. Você que um dia entendeu o Evangelho da salvação. Você que um dia convidou Jesus a ser o Senhor da sua vida. A igreja é você. A igreja somos nós. E quem é igreja? Quem é igreja no momento como esse pode ter a segurança de que aconteça o que acontecer, nós estamos guardados. Meu amado, eu e você estamos guardados. Quer vivamos, quer morramos, como disse o apóstolo Paulo, somos do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele podia dizer isso. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem que estava sempre na iminência da morte. A vida do apóstolo Paulo foi uma grande aventura, né? E o apóstolo Paulo estava sob risco de morte constantemente. Então Paulo não tinha medo da morte, porque ele sabia, ele tinha segurança de seu destino. Ele tinha segurança. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então, irmãos, nós que somos igreja de Cristo, nós não podemos ter medo de nada. Deus nos guarda, Deus nos guarda. Saiba, eu quero te dar uma palavra de segurança, tem um propósito de Deus nisso tudo. A terra está sob o governo dos céus. Deus ainda está no controle. Deus deu a terra aos filhos dos homens para administrá-la até um certo ponto. Mas, como eu falei no início, os principais eventos da história
já estão definidos e foram definidos no céu. Há um trono, onde há um rei soberano que governa sobre tudo e sobre todos. Os reis da terra, os poderosos da terra, eles determinam o curso da economia, eles determinam o curso da política. Qual é o modelo econômico a ser adotado? Qual é o modelo político a ser adotado? Nesta ou naquela nação? Os reis da terra, os governantes da terra, eles definem estas questões e outras mais. Mas o curso da história não está na mão deles. O curso da história está na caneta de Deus, que só Ele pode escrever. Então, nesse primeiro momento, eu queria chamar a Igreja do Senhor a esta reflexão. Como temos vivido a nossa vida? Já que só vivemos uma vez. E a vida também, além de acontecer uma vez, ela é breve, né? Existem vários textos na Bíblia, eu não quero aqui me ater a isso, que falam da brevidade da vida. Meu irmão, a vida corre. Nós estamos aqui e o relógio está correndo. Se você pegar um reloginho daquele de cronômetro, você vai ver que os relógios lá, aquela partezinha lá, né, do milissegundos, segundos, milésimos de segundo, aquilo corre numa velocidade incrível, impressionante. Essa é a velocidade com que o tempo passa. A vida passa, e passa muito rápido. Por isso nós precisamos valorizar cada minuto. Valorize, aproveite esse tempo, né? Por falar em tempo, era comum, né, no ritmo que antes dessa problemática toda do coronavírus, era comum as pessoas se queixarem da falta de tempo. Ah, que eu não tenho tempo para nada. E, olha, as pessoas viviam num frenesi impressionante. Ninguém tinha tempo para nada. E a sensação de todos, né, a minha sensação, a sua, a sensação de todos era: gente, o tempo está correndo muito rápido. O dia começou agora, eu não vi o dia passar. O ano começou agora, já estamos no meio do ano. E daqui a pouco, Natal, terminamos de comemorar agora a virada de ano, daqui a pouco já estamos no meio do ano. E esta era a sensação de todos. Uma sensação de que a vida tem estado extremamente acelerada. Mas por que isso? É por causa da maneira como a sociedade moderna se organizou. Tudo para ontem, uma agenda, todo mundo com uma agenda lotada, com um monte de coisas para fazer. E, irmãos, a verdade é que pouco tempo sobrava para aquilo que realmente importava. Pouco tempo do nosso dia a dia sobrava para as coisas que realmente são importantes, são relevantes, para as coisas que realmente nos fazem bem, nos fazem felizes. Aí todo mundo se queixava do tempo, que não tinha tempo para nada. Era uma queixa comum. Empresários, eu ouvia pregadores, e ouvia com uma certa reserva, pregadores, né, muito bons, gente que eu admiro, com agenda lotada, mas que falava: olha, o meu dia começa assim, 6 horas eu faço isso, 6h15 eu faço isso, depois eu tenho 10 minutos com não sei quem, depois eu tenho mais meia hora com não sei quem, e eu tenho mais 45. Eu falo: meu Deus, o que é isso? Nem Jesus era assim. Nem Jesus era assim. Isso é uma agenda de presidente da República. E eu ouvi isso de pregadores, né? Porque cada minuto da minha vida é precioso, tal, 15 minutos. Irmãos, cada um tem o seu estilo de vida, mas será que é realmente isso que Deus quer de nós? Será que é realmente uma vida tão intensa, mas em coisas que, no final das contas, se formos parar para pensar, o que isso vai produzir na nossa vida e na vida dos outros? Nós temos que procurar viver, irmãos, de forma, a melhor maneira de viver, eu tenho aprendido isso, é a gente viver uma vida, não de forma que a gente seja o tempo todo gratificado, que a gente seja o tempo todo recompensado, não.
eu aprendi, e aprendi com a Bíblia, que a melhor maneira de vivermos a nossa vida é vivermos contribuindo para que outros sejam mais felizes. Se você procurar viver a tua vida contribuindo para a felicidade dos outros, contribuindo para melhorar a vida dos outros, seja, uma vez recentemente eu ouvi um pastor usar uma expressão que eu gostei muito, né? Ele falou, olha, a gente tem que se viciar na felicidade dos outros, no bem-estar dos outros. Ele falou, o crente tem que procurar ser um viciado na felicidade dos outros. Eu gostei dessa expressão muito simples, mas que tem um significado, carrega um significado muito grande. À medida em que você procurar viver a tua vida se dedicando à causa alheia, contribuindo, que a tua vida contribua para que outros sejam melhores, para que outros sejam edificados, para que outros cresçam, para que outros sejam mais felizes, para que outros sejam curados. Porque, irmãos, essa crise toda tem revelado uma coisa muito séria. A gente está vivendo numa sociedade doente. A Terra está doente. A Terra está enferma da alma. Todo esse frenesi, toda essa correria adoeceu a Terra. A Terra está doente. E esta crise toda deixou muito patente esta realidade. É fato. Nunca se viu tantos casos de doenças da alma como nesse tempo. Depressão, síndromes, as mais diversas, pessoas com ideias de suicídio, enfim. Nunca se viu um tempo em que as pessoas estivessem tão infelizes. Então parece algo paradoxal. Ao mesmo tempo em que a sociedade, né, cada vez se torna mais evoluída, mais conforto é disponibilizado para nós, ao mesmo tempo nunca se viu um tempo que as pessoas estivessem tão infelizes. Então, meus amados irmãos, nós estaremos daqui para frente trazendo várias reflexões, né? Várias reflexões nesse sentido, para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Essa é a primeira parte de uma primeira mensagem que nós estamos trazendo para o teu coração. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Quem disse isso foi Jesus. Não seja uma pessoa turbada, atribulada. Crede em Deus, crede em Deus. Fique em paz. Deus vai te sustentar. Deus vai te guardar. Você tem um pastor. Você tem um pastor que cuida da tua alma, que cuida do teu coração. Então, receba essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Fiquem com Deus. Nós vamos fazer uma oração. Antes de entrarmos num segundo momento da palavra, nós vamos fazer uma oração. Eu quero abençoar a sua vida, ok? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família e sugerir que você aproveite esse tempo para buscar mais ao Senhor, se dedicar àquilo que realmente importa. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua poderosa palavra. Quero colocar diante do Senhor a vida dos teus amados, da tua igreja, a terra. Colocamos a terra em tuas mãos. Pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque os homens estão falhando. Os homens estão falhando. E nós queremos que o Senhor, muitas vezes, tem que bradar do céu. Muitas vezes o Senhor tem que parar tudo, para que nós pensemos de fato naquilo que realmente importa. Eu coloco em tuas mãos as famílias de nossa igreja, nossos irmãos queridos, nossos irmãos amados, que nesse momento estão passando por sérias dificuldades, de privações até mesmo, por não estarem conseguindo trabalhar. Eu te peço, Senhor,
que haja um milagre da multiplicação, que haja um milagre, Senhor, da provisão. Jesus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso bom pastor, aquele que deu a vida por nós. E nós te pedimos, Senhor, cuida do Teu povo, cuida dos Teus filhos e dá-nos paz e alegria no Espírito Santo, porque o reino de Deus, diz a Tua palavra, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.